Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jéssica. Se você pulou a aula 1, se você não assistiu a introdução na aula 1, eu recomendo que você assista, porque além de ter relatos meus, relatos pessoais, também tem algumas dicas aí para a sua vida, tá? Mas caso você não tenha assistido, não queira assistir, eu vou fazer aqui um breve resuminho sobre a minha trajetória e sobre mim. Bom, eu sempre me senti conectada com o Tantra, eu sempre senti que faltava algo no sexo, eu não sabia que era o Tantra especificamente, mas no sexo não era algo bem resolvido para mim. E eu sentia que não era possível ser só aquilo, né? Só penetração, penetração, penetração. Eu imaginava que existia algo mais, mas eu não sabia exatamente o que era. E até que na faixa dos meus 20 anos, há quase 10 anos atrás, eu comprei esse livro aqui, Sexo Tântrico. Esse livro você não encontra mais para comprar, é muito raro você encontrar, e geralmente encontra em sebos, tá? Mas muitas coisas que você vai ver aqui estão nesse livro. E tem um outro livro que já é mais atual, que você consegue achar com bastante facilidade, que é esse aqui. Esse aqui eu já comprei mais recentemente. Esse livro vai te trazer tudo o que você precisa e é até mais profundo do que o outro que eu acabei de te mostrar, tá? Todo esse as referências bibliográficas, você vai acessar isso na nossa emenda da aula, né, onde você consegue ver tudo que você vai estudar, todas as referências bibliográficas estão lá, pode ficar em paz, tá? Não precisa se preocupar com os nomes dos livros. Você também pode pausar o vídeo aqui quando não entender algo, enfim. Bom, então peguei aquele livro e foi amor à primeira vista, só que eu não conseguia muito bem pôr em prática o que estava ali, porque eram coisas muito abstratas, trabalhava muito com simbologia, com arquétipos, e eu não entendia nada disso naquela época. Mas eu não parei de estudar, eu diminuí um pouquinho a frequência, às vezes eu estudava alguma coisa, às vezes não, e aí depois, na minha pós-graduação em giniterapia, foi onde eu tive essa introdução mais profunda no Tantra, né, onde eu fui ter alguns conceitos mais práticos de respiração, de meditação, e aí eu falei, eu preciso me especializar nisso, e aí me especializei na Metamorfose, no Instituto Metamorfose, foi onde eu realmente aprendi a receber e a fazer, foi onde aquelas coisas que eram abstratas deixaram de ser abstratas, e é por isso que eu quero ressaltar aqui novamente, é muito importante praticar visão, meditação e ação. Então, você vai ver aqui muitas coisas. Você tem que meditar sobre elas. O que é meditar? É você refletir, analisar e agir, ação. Você tem que pôr em prática para ver se o que eu estou falando é verdade ou não. Nessa jornada já foram mais de 3.000 atendimentos e muitas vidas sexuais transformadas com as técnicas que eu aprendi, porque o Tantra aqui no Ocidente foi muito aceito na parte de sexualidade, que foi trazida pelo Osho, né, no Neo Tantra, mas na verdade, Tantra, a palavra Tantra, não tem vínculo com a sexualidade, sabia disso? Muitas vezes quando a gente ouve falar sobre Tantra, você já naturalmente fala massagem tântrica e veja posições de massagem e pessoas peladas e você só pensa nisso. Mas na verdade, Tantra vai muito além de tudo isso. Significado da palavra Tantra. Literalmente significa uma ferramenta para a expansão, como um caminho espiritual. Tem sido usado há milhares de anos como instrumento para expandir a consciência, o que implica na expansão dos níveis energéticos, psíquicos e físicos. Tan significa entrelaçamento e expansão, Tra, instrumento ou ferramenta. Então, vê que é uma ferramenta para expansão. Aqui, especificamente, nós vamos usar essa ferramenta para expansão de consciência, expansão do seu corpo, a cura física, mental e espiritual e principalmente vamos trazer o conceito aí da sexualidade. Nós vamos voltar esse estudo para a sexualidade. Mas Tantra pode falar de qualquer outra coisa, tá? Não necessariamente sexo. Tantras, se você for praticante de budismo, de
estudar alguma liturgia voltada para o Ocidente, você vai ver o Tantra de não sei quem, né? Então você vai ver o que significa isso. São escrituras, são liturgias que te ensinam algum tipo de prática para expansão de consciência. Então, para você entender um pouquinho mais a fundo sobre isso e desvincular um pouquinho o Tantra do sexo, apesar de a gente trabalhar muito a sexualidade, trabalhar muito o sexo aqui nesse curso. Tantra, em tibetano se diz Gyu. Gyu quer dizer continuidade, contínuo. Na verdade, são práticas de meditação dentro de uma filosofia que elas necessitam de uma transmissão de mestre a discípulo de uma forma direta, não apenas conceitualmente, mas de uma experiência que é transmitida, que são assim chamadas as iniciações. E, na verdade, o Tantra faz parte daquilo que é chamado caminho Vajrayana, que é o caminho da transformação. O budismo tem diferentes abordagens para o mesmo caminho. Na verdade, o caminho é o mesmo. O que muda é o veículo. Posso ir de bicicleta, de carro, de helicóptero. Tem várias formas que eu posso chegar no mesmo resultado. O assim chamado Tantra, que é a palavra mais usada, na verdade, é o caminho do diamante, ou veículo do diamante. É o assim chamado de Vajrayana. Pode ser o caminho do mantra secreto. Tem vários nomes diferentes que são dados para isso. No Ocidente, mais comumente conhecido como Tantra. Na verdade, o Tantra ele é o caminho da transformação. Ele nos ensina que a gente pode transformar qualquer coisa no caminho para a iluminação, nos mostrando que o importante é a forma como... Você vê, usar qualquer coisa para o caminho da transformação. Então aqui nós vamos usar a vertente da sexualidade, nós vamos usar o sexo e a sexualidade como um caminho, um veículo para a transformação. E como são conceitos que são realmente muito abstratos, por isso que a importância de um mestre, de uma pessoa para te ensinar, uma pessoa para te conduzir. Esse está sendo o meu papel aqui com você. É muito importante alguém para te conduzir nessa jornada e para te auxiliar, porque você vai ter uma expansão de consciência. E é importante que você conte comigo nessa sua trajetória. Então, você pode sim mandar mensagem, você pode sim mandar e-mail pedindo orientação. Nós vamos ter aí algumas atividades práticas também, onde eu vou pedir para que você me conte como foi. É muito legal e é importante ter alguém para te guiar e te auxiliar nessa trajetória. Com os fenômenos e não os fenômenos por si só. Por exemplo, o Tantra nos mostra o caminho de transformar a raiva, de transformar o desejo. Então, a gente tem 3 formas de lidar com a raiva. Uma primeira forma é, eu reconheço que a raiva me faz mal, por isso eu vou me afastar dos objetos de raiva, porque eu não quero sentir raiva. Segunda forma, eu vou entender que a raiva não me faz bem, porém que é um processo interior, por isso eu vou me treinar para estar diante do objeto de raiva sem reagir com raiva. E o terceiro caminho, que faz parte do caminho Vajrayana, assim chamado Tantra, no qual eu vou reconhecer que eu tenho a energia da raiva, que é essa energia de destruição, e em vez de ir contra ela, eu vou pegar essa energia de destruição e vou direcionar ela contra a verdadeira causa do sofrimento, que é a ignorância. Veja que aqui ele está usando a raiva como uma forma de compreender, né? Mas nós podemos facilmente trazer a visão do sexo, porque muitas vezes nós temos o conceito de que o sexo ele é errado, que o sexo é impuro. Então muitas religiões elas vão ter o movimento de rejeitar. Nós vamos aprofundar mais em aulas mais para frente sobre isso, tá? Mas já para você ficar a par do assunto. Pela religião vai ter a rejeição da sexualidade, na maioria das religiões, e aí ao mesmo tempo na sociedade tem uma hipervalorização da sexualidade e da expressão do nosso corpo. E aí você pode ter ou uma repulsa, ou você pode querer muito e querer demais e explorar demais e viver aquilo tão intensamente e você nunca está satisfeita, aquilo nunca... você sempre precisa transar mais com mais pessoas, com mais seres e assim você vai, né? O Tantra, ele não tem esse movimento. Ele vai ter um movimento oposto, ele vai ter um movimento de
reconhecer, mas não de rejeitar, e sim utilizar aquilo como ferramenta. Então, você não rejeita e você não hipervaloriza o sexo. Você entende que o sexo é legal, que é uma forma maravilhosa de conduzir a sua energia, de trabalhar a sua criatividade, de trabalhar o seu corpo, de se conectar profundamente com as pessoas. Mas você também não vai encarar aquilo como seu Deus. Você não vai encarar aquilo como algo que te domina, né? Como tem pessoas que têm vício em pornografia, vício em masturbação, vício em sexo. Com o Tantra, você consegue lidar com essas questões porque você não vai rejeitar e você também não vai supervalorizar, mas sim utilizar isso como uma ferramenta de autoconhecimento e uma ferramenta de expansão. Que é o egoísmo. Então esse é um exemplo do Tantra, de transformação. Se diz transformar a raiva no caminho à iluminação. A mesma coisa acontece com o desejo. O desejo, essa força enorme que todos nós temos de querer muito algo. O desejo que é, no fundo, é o desejo de ser feliz, é o que a gente quer. Porém, nós projetamos esse desejo em coisas que não levam à felicidade. O que faz isso no Tantra? É pegar a energia do desejo e direcionar para a iluminação. Isso é o conceito que tem dentro do Tantra. Um outro aspecto que existe especial no caminho Vajrayana também, assim chamado Tantra, ele usa o corpo, a mente e o ambiente como instrumento para a iluminação. Então tem todo o processo de conhecer a nossa energia sutil, porque ele parte do princípio que corpo e mente vão sempre juntos. Então, corpo e mente estão sempre juntos, né? Então, se você vê as questões voltadas para a sexualidade, muitas vezes os problemas que nós temos em relação à sexualidade é porque a gente está desconectada com o nosso corpo. Então, muitas vezes você está no ato sexual, mas a sua cabeça está na louça que tem para lavar, no filho que tem para cuidar, no passado, no seu pai, na sua mãe falando isso é errado, você não pode fazer isso, ou de alguém falando para você quando você perdesse a virgindade ia doer, sabe? Então o teu corpo está fazendo uma coisa, mas a tua mente ela está pensando em outra. Então nós vamos ter exercícios, nós vamos ter práticas que vão te orientar e te auxiliar a ter uma aceitação de você mesma, do seu corpo, e entender também como integrar tudo isso, como manter tudo isso conectado e em estado de presença, para que aí sim você possa atingir o potencial que toda essa energia tem, que todos esses exercícios têm. Posso usar o meu corpo para me induzir em estados de consciência mais profundos, junto com a mente que vai escolher uma certa direção. E o corpo e a mente, um vai ajudando o outro, se usados da forma certa, para que a gente vá ao resultado que a gente quer, né? E aí que você vê a respiração orgástica, que vocês também vão aprender, né? Porque aí você, com os exercícios de respiração, fica mais fácil manter a mente em estado de presença. E esses exercícios, muitas vezes, eles vão promover hiperventilação no cérebro, que causa uma expansão de consciência também. Então, você usa o teu corpo como um veículo de expansão. Veja que o teu corpo, ele é um veículo e ele é um veículo sagrado. Você não deve rejeitar, você não deve negar. Então, algumas vezes existem imagens dentro do Tantra, mesmo no budismo, que a gente pode ver de união sexual, por exemplo, e muitas pessoas acabam criando confusão, achando que Tantra é sexo. Mas é exatamente o contrário. Ou seja, na verdade o Tantra ele tem o aspecto da profunda transformação e ele usa muito o conceito da nossa mente muito sutil, de nos levar a estados de consciência muito profundos. Através desse estado de consciência profundo, a gente poder desenvolver a sabedoria. E ele também tem todo o aspecto da energia masculina, energia feminina, que isso, todos nós, homens e mulheres, temos dentro de nós, criar equilíbrio entre essas duas energias, que é a energia de atração e de aversão e tudo mais. Mas é importante colocar todas as palavras, colocar com clareza, dentro do budismo, Tantra não quer dizer sexo, né? Mesmo porque... Perfeito. Agora que você já entendeu que não é só sexo, né, que a energia sexual ela faz parte, ela é uma ferramenta, ela é um veículo, mas é importante que você entenda o potencial que essa energia tem, que é a energia criativa.
é a energia do prazer de viver. É muito comum você ver assim, quando uma pessoa tá bem humorada, as pessoas dizerem, transou hoje, né? Ou tá com a pele bonita, você transou, não sei o quê. Por quê? E quando a pessoa tá mal-humorada, fala, está precisando transar, né? É muito comum ouvir isso. Mas é porque realmente, quando a gente dá vazão para nossa energia sexual, quando a gente permite que ela flua através de nós, a gente se sente melhor com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa vida, tá? E você não precisa necessariamente ter um parceiro para fazer isso. Você pode sim usar essa energia sexual para aumentar o seu magnetismo pessoal, para aumentar a sua capacidade de atração, seja para conseguir um trabalho, seja para desenvolver algum trabalho criativo. Então você pode usar e canalizar essa energia de diversas formas. Então, para muitos de nós, o sexo serve para relaxar. E aí depois deita e dorme, né? Esse é um clássico. Na abordagem tântrica, o sexo é um meio de criar, explorar, sustentar a intensidade da experiência. Nesse caso, é preciso relaxar antes de iniciar a prática sexual. Então, por isso que você vai ver mantralização, meditação, exercício de respiração para depois ter a relação sexual. Aí isso pode ser muito estranho, muito abstrato para a maioria dos orientais, desculpa. Mas é porque nós temos essa visão de transar para relaxar, deitar e dormir. Mas isso é um mau uso da energia sexual, porque essa energia sexual você pode canalizar e utilizar para ter sensações indescritíveis, para ter um aumento de todos os seus hormônios de felicidade, de ter uma vida mais relaxada, mais amorosa, e você pode prolongar o efeito do orgasmo por muito tempo no seu organismo. Então, primeiro você aprende a relaxar e aí depois é que você vai iniciar a prática sexual. E aí dessa maneira você pode se conectar melhor consigo e com a outra pessoa. Sexo é a energia básica pela qual você nasceu. Então não adianta rejeitar essa energia, não adianta querer falar isso é errado, isso é impuro. Mas você nasceu através dessa energia. As células básicas do seu ser, do seu corpo, elas são sexuais. Então a mente humana, muitas vezes, ela acaba girando em torno de sexo. A energia sexual, ela não é nem ruim, nem boa, tá? Toda energia, ela é neutra. Energia é energia. Para o Tantra, use a energia do sexo, não lute contra ela, transforme-a. Não pense em termos de inimizade, de aversão, seja amigável com essa energia. Ela é a sua energia e ela não é nem malévola, nem ruim, ela só é. Esse é o caminho do meio. É você parar de ser dual. Nós estamos vivendo agora a era quântica. Então, você tem que parar de ter essa visão dual. Isso é bom, isso é mal. Não, agora é uma era de infinitas possibilidades. Tudo é e não é ao mesmo tempo. Tudo vai depender do quê? De como você utiliza isso. Toda energia, ela é simplesmente neutra e ela pode ser usada contra você ou pode ser usada a seu favor. Você pode fazer dela uma obstrução, uma barreira, ou pode fazer dela um degrau. Ela pode ser usada. Se usada corretamente, ela se torna sua amiga. Usada erroneamente, ela se torna sua inimiga. Então, o que é usar certo e o que é usar errado? Quando você usa o sexo para manipular, é uma forma errada. Quando você usa o sexo pura e simplesmente para se satisfazer e não pensa na outra pessoa que está ali. Quando você usa realmente do sexo e da energia sexual e desse magnetismo para manipulações mentais, esse tipo de coisa é uma forma que muitas vezes pode te trazer malefícios.
Mas isso também não quer dizer que é bom ou mal, certo ou errado. Isso quer dizer que tem ação e reação. Se você usa para manipular, tem grandes chances da sua manipulação não dar certo, de aquilo acontecer, dar problema depois no futuro, né? E como, na minha visão, é você usar de uma forma correta. É você utilizar essa energia para o bem, para trazer amor, para trazer conexão, para trazer vitalidade, para se conectar de forma profunda com o outro ser que está ali junto com você. E isso não quer dizer utilizar o sexo para fazer alguma coisa com aquela pessoa, além de proporcionar amor, prazer, entende? É você usar realmente só para que você faça aquele ser feliz, para que aquele ser possa se beneficiar. Então, a partir do momento que você entendeu que essa energia ela não é nem boa nem ruim, tudo vai depender realmente da forma como você utiliza, da forma como você pratica e canaliza. Eu quero trazer também o senso de autorresponsabilidade. Muitas pessoas falam, eu não sinto prazer no sexo, eu nunca tive um orgasmo, eu só tive parceiros ou parceiras que são X, Y, Z. Agora eu quero trazer a autorresponsabilidade. Você é responsável pela sua energia, você é responsável pelo seu corpo e é importante que você saiba como conduzir essa energia. Não fique dependendo do outro para sentir prazer. Você não pode depositar no outro para que o outro saiba sobre o seu corpo. Nós somos cerca de 7 bilhões. Não dá para dizer que apertou aqui, beijou ali, sentiu aqui, vai dar tudo certo. Não é bem assim. Nós somos diversos seres com necessidades únicas, com particularidades, com prazeres únicos. Então é muito importante você estar conectado profundamente com a pessoa que está ali, para que você possa se abrir, observar aquela pessoa e ver como essa pessoa sente prazer. Como que essa pessoa se movimenta, né? Como que ela faz, e aí você se conectar com ela e aprender sobre ela. E se você só consegue fazer isso se você se conhece também, né? Então você tem que primeiro se conectar com você, se conectar com o seu corpo, se conectar com a sua energia, ativar essa energia para aí sim conseguir despertar esse potencial para fazer com outras pessoas. A sexualidade tântrica, né, o sexo tântrico em si, ele vai ter 3 pilares: respiração, movimento e som. Nós vamos aprofundar mais nesses conceitos um pouquinho mais para frente, mas já é importante que você tenha essa introdução. O porquê da respiração? A respiração, ela nos mantém no momento presente. O movimento, ele é o se permitir, sabe assim? Permitir a livre expressão do seu corpo, porque muitas vezes as pessoas ficam paradas no sexo, ficam estáticas por vergonha do próprio corpo, por vergonha da outra pessoa. E quando você bloqueia o teu corpo, você bloqueia o seu prazer também. Né? Assim como a gente estava falando da mente, né? Não adianta nada sua mente estar pensando no boleto para pagar enquanto você está transando com a pessoa. E movimentar o seu corpo, principalmente a musculatura pélvica, ela é muito curativa. E o som? Não se reprima, liberte a sua voz e a sua energia sexual. A voz, ela é muito importante, gemer, independente independente do seu gênero. É muito importante você expressar o seu som. Muitas vezes você vê homens héteros cis não gemendo, porque não pode gemer, isso é coisa de mulherzinha. Ou muitas vezes você vê mulheres héteros cis não gemendo, porque é coisa de vadia, é coisa de puta. E você tem uma repressão da região vocal. Você tem uma repressão aí da sua voz, da sua expressão. E você acha que é possível sentir prazer se reprimindo? Não dá.
Então você precisa da respiração, você precisa do movimento e você precisa do som para aí sim ativar o seu corpo. Você pode imaginar que esses 3 pilares, eles são como se fossem 3 chaves para abrir um cofre. O cofre dentro é o seu corpo e dentro dele tem o êxtase. Tem uma sensação que ela é indescritível, que você pode ler. Cada lugar vai falar de um jeito, cada pessoa vai falar de um jeito e você não vai entender nada. Porque é só você chegando lá para você entender o que é isso. Então você precisa dessas 3 chavezinhas para abrir esse cofre, para abrir o seu corpo e acessar essa sensação, acessar essa experiência. Então, quando você estiver fazendo qualquer prática tântrica, você vai receber instruções a respeito desses 3 pilares. E eu sempre falo, se você faz um curso de massagem tântrica ou se você recebe uma massagem tântrica onde você não recebe instruções de respiração, você não está com um bom profissional. Um bom profissional tântrico tem que fundamentalmente falar desses 3 pilares, em especial da respiração. Muitas vezes você vê a questão sexual muito voltada pura e simplesmente da massagem e da manipulação dos órgãos genitais no Tantra. Mas você compreendeu que Tantra não é o sexo em si, e sim usar o sexo como um veículo para transformação. Se você quer resultados diferentes, você tem que ter atitudes diferentes. Então não adianta você usar o Tantra e continuar tendo os padrões antigos de simplesmente ir lá, pegar no pênis, pegar na vulva, masturbar, a pessoa gozar. É isso, nos vemos numa próxima sessão. Não dá, né? Não é isso. Não é esse o caminho. O caminho é você usar o sexo como um veículo de expansão de consciência. Então, você fundamentalmente precisa respirar. Porque você precisa oxigenar o seu cérebro. Você precisa estar em estado de presença. Porque se você não consegue estar em estado de presença, sua mente vai ficar te trazendo um monte de coisa. Principalmente se você teve uma criação muito repressora de que menina não pode fazer isso, menino tem que ser aquilo. E aí se você não se identifica com o seu gênero, né, de nascimento, com o seu gênero biológico, é mais confusão ainda na tua cabeça do que você pode, o que você não pode fazer. E aí na hora do sexo, esses conceitos e essa bagagem, ela começa a martelar muito em você. E aí não tem como sentir orgasmo, não tem como sentir prazer e muito menos o êxtase. Se nós fôssemos escalonar, né, se nós fôssemos colocar num gráfico, por exemplo, de 0 a 10, o orgasmo ele estaria no 5, o êxtase estaria no 10. Então, se você já teve orgasmo, se você já teve essa experiência, essa sensação maravilhosa, eu quero te dizer que tem muito mais para vir. Você ainda não sabe de nada, inocente. Existem muitas coisas para você aprender e para explorar. Então, a respiração, ela vai sempre te puxar. Ela vai sempre te manter aqui. O movimento, ele vai ser a expressão do seu corpo. Muitas vezes, durante a massagem tântrica, é muito comum as pessoas fazerem uns movimentos meio diferentes, assim. Pelo menos comigo, isso é muito comum porque eu estimulo que as pessoas tenham livre expressão. Então, muitas vezes, se você estiver fazendo sozinho, uma respiração orgástica, pode acontecer de você querer movimentar o seu corpo de uma forma meio doida. E é legal que você movimente mesmo, tá? E se você sentir arrepios, arrepie. Se você sentir vontade de movimentar para frente e para trás, movimenta para frente e para trás, movimenta o seu corpo. E também, às vezes, acontece do som não ser aquele som clássico de gemer. É muito comum durante as práticas tântricas você ter vontade de chorar. Por quê? O nosso útero, ele armazena memórias celulares, certo? Então, ali no seu útero, você vai ter uma energia voltada para a sua sexualidade, as suas experiências sexuais, e existem formas de você limpar essas energias.
E aí você pode fazer tanto as técnicas tântricas quanto técnicas da Yoni Egg. Existem várias técnicas aí para limpezas uterinas, né? Então, assim, mas concorda que até então, se você nunca fez nenhuma dessas práticas, o seu útero ele tá cheio de memórias, assim como o seu pênis pode estar cheio de memórias. No caso, as pessoas que têm o pênis vão ter mais armazenados na próstata também, algumas questões de memórias. Mas o nosso corpo inteiro ele tem memória. Então, às vezes acontece de estar fazendo ali a massagem e começa a sentir uma vontade de chorar. Chora e nem sabe por que está chorando. Ou às vezes vem sim flashes, memórias, lembranças de episódios traumáticos. Se você passou por abuso, por repressão, isso pode vir naquele momento. Mas se você está conectado, se você está respirando, se você está se movimentando, você libera aquele choro e curas acontecem. As curas elas podem acontecer pelo choro, pode acontecer gargalhada, pode ser que você sinta muita vontade de rir, de gritar, ou de uivar, ou de falar alguma outra língua. Cada pessoa vai ter uma experiência. Quanto mais você vai se aproximando do êxtase, mais as experiências vão acontecendo. E cada experiência é de um jeito, cada uma é única. Então, se você faz hoje, se você fizer amanhã, vai ser uma experiência diferente. Geralmente, as primeiras vezes que a gente tem contato com esses conceitos, muitas vezes, assim, de primeira, a gente tem tantas barreiras físicas e emocionais que a gente não consegue sentir essas sensações, né? Então, quando você for aprender sobre a sensitive massagem, pode ser que você faça e fale, agora você vai sentir arrepios, mas pode ser que você não sinta esses arrepios de primeira. Então, vai ser necessário que você faça várias vezes até conseguir entender, teu corpo acordar, sabe? Muitas vezes teu corpo tá dormindo, teu corpo tá anestesiado, ele tá cheio de traumas, está cheio de repressões, está cheio de conceitos. Então, nós vamos usar esse veículo das massagens, da respiração, do movimento e do som para libertar essas memórias. Então, não se frustre se numa primeira experiência você não sentir prazer, você não sentir arrepios, você não sentir aquilo tudo, tá bom?